Aviso: esse vídeo é recomendado para maiores de 13 anos. Assistir desenhos animados é uma das coisas mais legais do mundo. Vambora, vamos logo! Mas será que você percebeu todas as vezes que piadas adultas foram feitas nos seus desenhos animados preferidos? Um dos que tem mais piadas pesadas é o Incrível Mundo de Gumball. Você vai se lembrar do episódio em que o protagonista fica tão incomodado com o relacionamento entre o Alan e a Carmen que ele tenta provar de todas as formas que o balão verde não é tão perfeito quanto parece. E depois de cometer várias atrocidades, como até mesmo vender os pais do colega de classe para um animador de festas, Gumball finalmente consegue fazer com que o Alan se sinta mal. E ele acaba murchando. Arrependido, Gumball ajuda o colega, mas para isso ele precisa soprar o balão para que ele fique cheio. Logo em seguida, a gente vê os dois saindo do banheiro, com um super feliz, enquanto o gato azul estava com a fisionomia de alguém que tá traumatizado. Se você não entendeu, seria mais ou menos como se o Gumball tivesse que ter colocado a boca no bumbum do Alan e soprado. Cara, depois de entender isso, dá pra compreender por que o protagonista fez aquela cara quando saiu do banheiro. Isso tudo pra salvar um amigo. Essa é só a primeira de várias piadas adultas que estão em vários desenhos animados que a gente vai te mostrar agora. Então pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Indo para um dos filmes mais famosos dos anos 2000, vamos comentar de Ratatouille, onde está uma das piadas adultas mais rápidas que pouca gente notou. Quando o Linguini fala para Colette que ele tem um pequeno segredo muito importante para contar, ele faz um gesto de pequeno com os dedos. Como a mulher não sabia o que ele estava falando, note que ela olha rapidamente para baixo e depois para ele. Se você não entendeu, eu vou explicar. Quando ele faz esse gesto com os dedos, gente, ela pensa que ele tá falando daquilo que tá guardado dentro das suas calças, se é que você me entende. Só que na verdade ele tava falando do Remy, e como ele era o mini-chefe que cozinhava no seu lugar. Essa com certeza é uma piada adulta que poucos conseguiram perceber. Mas no final eles se beijam e tudo acaba dando certo, tanto pro Remy como pra Colette e principalmente pro Linguini. Um dos desenhos com maior quantidade de piadas e coisas com duplo sentido é o nosso querido Bob Esponja. Uma das cenas em que isso fica claro é quando o protagonista tá assistindo TV e a gente pode ver que ele tá vendo uma espécie de anêmona do mar e ele tá muito interessado. Só que o Gary aparece do nada e ele é pego de surpresa e troca o canal para uma partida de futebol americano. Fica implícito que o Bob estava vendo algo proibido para menores de idade. Pelo menos em termos marítimos. Que é isso, Bob Esponja? Gary! E parece que ver conteúdo impróprio não é exclusividade só do Calça Quadrada. Isso porque em um dos episódios de O Incrível Mundo de Gumball, quando o protagonista entra de surpresa no quarto do João Banana, ele pega o garoto vendo um vídeo de alguém descascando uma laranja. Mas você pode estar pensando, o que tem de mais? Considerando que o João Banana é uma fruta e que as cascas são a sua roupa, então em termos frutíferos, ele estava vendo um vídeo onde alguém estava ficando sem roupa. Tá, foi uma piada inteligente, vai. E como o maior objetivo de toda e qualquer piada é fazer a gente dar boas gargalhadas, se você já riu pelo menos uma vez com elas em desenhos animados, comenta aqui embaixo #riso, pra gente saber que você também é sagaz. Agora vamos comentar de um dos filmes de maior sucesso da Disney nos últimos tempos. Existe uma piada nele que meio que tira um pouco da inocência da Judy para aqueles que a perceberam. Quando ela tá aplicando uma multa no Nick por ele dizer que fatura $200 por dia há muitos anos, ela começa a fazer uma conta enorme de cabeça. E então a própria Judy fala que por ser uma coelha, ela é muito boa em multiplicar. I am just a dumb bunny, but we are good at multiplying. Essa é uma referência à quantidade de filhotes que os coelhos podem ter ao longo dos tempos, como fica claro pelo tamanho da sua família, sendo que ela tem nada menos que 275 irmãos e irmãs. Então, você pegou a piada agora? Pois é, ela estava falando exatamente disso que você tá pensando. Assim como Ratatouille, que a gente falou aqui, outro filme que também fez bastante sucesso foi Robôs. O legal dessa produção, gente, é que eles se casavam e tinham famílias e filhos. Mas como isso é possível?
Os filhos vinham em peças para que os pais montassem, e quando os pais do Rodney, o protagonista, recebem o filho em uma encomenda, o pai perde a entrega, mas a mãe dele fala uma frase de duplo sentido que só os adultos entenderam. Ele fala que mesmo que tivesse perdido a entrega não tinha problema, porque o mais divertido era fazer o bebê. Essa a gente nem precisa explicar, não é mesmo? Danadinhos esses robôs. Já que falamos do Alan na primeira piada do vídeo, temos outra envolvendo o próprio balão. E mais ou menos na mesma pegada. Nesse caso são duas piadas adultas em sequência. No episódio em que o senhor prefeito tá tomando conta de crianças mais novas, ele fala sobre a importância de se alimentar de maneira saudável. Então ele meio que come uma berinjela inteira. O detalhe é que quando ele termina de fazer todo aquele esforço absurdo, a criança pergunta como ele comeu aquilo se ao mesmo tempo ele estava usando a sua boca para falar. Depois a mesma criança segurando um abacaxi pergunta se eles também devem comer frutas, pro total desespero do Alan. Com certeza essas foram duas piadas muito pesadas em Gumball. A gente pode notar que as piadas adultas em desenhos animados não são nada recentes. Isso porque já em cartoons bem mais antigos elas já aconteciam. E acredite se quiser, encontramos uma delas em um dos desenhos mais famosos de todos. Em um dos episódios de Meninas Superpoderosas, quando a senhorita Belo está sendo controlada, ela acaba seduzindo o pobre coitado do prefeito. Isso acontece em uma cena pra lá de provocante, onde ela se insinua na mesa do pequeno senhorzinho. E ele fica totalmente descontrolado a ponto de quebrar seu lápis. Mas o pior ainda estava por vir. Ela pega a mão do prefeito e o ajuda a apontar o lápis e ele fica todo alegrezinho. Esse com certeza é um dos momentos mais tensos que eu já vi em um desenho animado infantil. E olha que isso foi na primeira versão das Meninas Superpoderosas. Se você tá gostando desse vídeo e descobrindo ou relembrando vários momentos mais pesados dos desenhos, significa que ele ficou como a gente queria. Então, como sinal de gratidão, se inscreve agora mesmo no nosso canal e dá essa força pra gente. Indo agora pra Gravity Falls, vemos um dos momentos mais constrangedores dos desenhos animados sendo protagonizado pela Mabel, que tá dentro do corpo do seu irmão gêmeo, o Dipper, e por uma aula de biologia masculina que o tio-avô Stan dá pra garota, pensando que é o garoto. As coisas começam a ficar estranhas quando, por estarem com os corpos trocados, Mabel tenta espionar o que o seu irmão estava conversando com as suas amigas, já que estava no seu lugar. O tio vê a cena e acredita que Dipper tá na fase de espionar garotas pela fechadura. Então, como parente masculino mais próximo no momento, ele se sente na obrigação de explicar pro garoto algumas coisas. Aquela conversa de homem pra homem. E pela forma como isso acaba, fica na cara que a Mabel ficou muito impressionada. Coitada. Adeus, infância! Em Hotel Transilvânia, outro filme de animação infantil, também notamos uma piada adulta que todos entenderam. Mas a maioria das crianças não. Durante a festa da piscina, quando Wayne, o lobisomem, puxa a sunga do Griffin, ele fica completamente envergonhado e começa a se justificar, dizendo que a água estava fria e eles não deveriam julgá-lo. Mas ele é um homem invisível e ninguém viu nada, porque ele falou da água fria. Pois é, era tanto frio que ele estava com a pele totalmente murcha, principalmente lá embaixo. Pelo menos era isso que a piada queria passar. Nesses momentos a gente vê que desenhos infantis não são tão infantis assim. Falando em filmes de animações infantis, a maior e melhor franquia de todas não poderia ficar de fora da nossa lista. Em um determinado momento em Toy Story 2, muito antes do último filme da franquia, Beth puxa Woody no canto e fala pra ele que nessa noite ela vai estar livre totalmente só pra ele. Isso porque ela tinha pedido a outra pessoa pra olhar as ovelhinhas dela. Só de ver a cara que o Woody faz, dá pra entender muito bem do que ela tava comentando. E mais ainda o que tá se passando na cabeça do xerife dos brinquedos. Muitos pensamentos impuros, com certeza. Mas, pelo contexto, eu acho que a intenção da Beth era exatamente essa. I get someone else to watch the sheep tonight. Voltando mais uma vez para a primeira versão das Meninas Superpoderosas, o desenho tem uma das piadas adultas que mais me fez rir. As três irmãs fazem amizade com uma pequena garota chamada Robin,
e a levam para casa e depois apresentam a amiguinha pro professor, o Tônio. Em seguida, elas contam como o professor acabou fazendo as três no laboratório por acidente, ao misturar o elemento X na poção. Então a Robin responde pro pai do trio de heroínas que ele não precisa se preocupar com isso, porque ela também foi um acidente. Don't worry, Professor. I was an accident too. Sério, essa cena ao mesmo tempo é triste, mas muito engraçada, já que fica na cara que, de fato, ela deve ter ouvido os pais falarem isso sem eles perceberem. Essa foi pesada, você não concorda? É por isso que assistir desenhos é sempre tão divertido. Afinal, a gente nunca sabe de onde vai sair a próxima piada. E se vai ser algo mais inocente ou uma coisa sarcástica e adulta. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!